Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre, e que tenhamos mais uma noite agradável, serena e de boas reflexões. Por sugestão de uma amiga muito querida, e também em função dos estudos desenvolvidos aqui nesta casa, já que a proposta do Caminho de Luz é especialmente, claro, com outras atividades, mas tem uma dedicação especial aos estudos da nossa querida doutrina. Em função desses cursos, alguns deles participamos, não é? Decidimos, repito, por sugestão também de uma pessoa muito querida, que hoje falaremos sobre Maria, a mãe de Jesus. Também chamada de Nossa Senhora, de Maria Santíssima. E muitas pessoas falam, poxa, e tem Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Maria Aparecida. Para falar a verdade, reconheço que levei um certo tempo para perceber que todas são a mesma Maria, não é? Depende, é claro, por exemplo, certa vez uma aparição em Fátima, Portugal, outra vez em Lourdes, na França, não é? E assim por diante. Todas são a mesma Maria, nossa Mãe Santíssima. Falar de Maria inevitavelmente traz para nós um sentimento doce, sereno, agradável, é leve, é suave. É importante que a gente tenha bem claro que Maria foi a mãe de Jesus, não a mãe de Deus. É impensável que Deus possa ter mãe, porque as doutrinas convencionais trazem a ideia de que Jesus é Deus, mas Ele mesmo, em seu Evangelho, são muitas as passagens em que fica a certeza que Jesus não é Deus. Jesus é Filho de Deus, assim como nós também o somos, não é? Porque não faria sentido, não é? Eu fiquei até pensando o seguinte, imagina que Jesus fosse Deus e que Deus então encarnasse na Terra, há 2000 anos atrás, não é? E quem queria cuidar do resto do universo, que é infinito? Né? Os astros iam tudo bater da trombada, ia ser um problema, não é? Jesus não é Deus. E também, Jesus não é um filho, assim, digamos, mais especial, mais amado, porque essa possibilidade levaria-nos a imaginar que Deus pode criar privilégios, o que também é inaceitável. Deus cria espíritos, todos absolutamente simples e ignorantes, no início da sua jornada. E através do mérito, do trabalho, ao longo das inúmeras encarnações, vamos evoluindo na escala espiritual, na hierarquia espiritual, e chegaremos um dia à angelitude. Podem acreditar, todos nós, todos vocês serão anjinhos um dia. Não aqueles de asinha, passeando pelas nuvens e talvez tocando uma corneta, não. Anjo, espírito evoluído. Jesus já era um espírito puro e perfeito quando há mais ou menos 14 bilhões de anos, eu vou repetir, 14 bilhões de anos, aconteceu que aquela bola incandescente, não é? Se deslocou pelo espaço em função da grande explosão, o Big Bang, não é? E Big Bang é essa explosão que gerou o nosso universo, porque a ciência hoje já admite que são vários os universos. E assim, aquela bolinha que saiu por aí, pegando fogo, tornou-se o nosso lindo planeta Terra. Mas é importante registrar que já há 14 bilhões de anos atrás, Jesus já era puro e perfeito, ou seja, ele já havia galgado todos os degraus da escala evolutiva. Claro que em outros orbes, em outros planetas, não é?
Jesus, como eu disse, foi criado exatamente como nós e desenvolveu o seu processo evolutivo. Desenvolveu-se, não é? Assim, é claro, como aconteceu e acontece com Maria e com os apóstolos, os 12 apóstolos e outros seguidores, né? Provavelmente, ou melhor, pode-se admitir que Maria e os apóstolos pode ser que tenham se desenvolvido na jornada espiritual aqui mesmo na Terra. Não sabemos, mas isso é aceitável, mas Jesus não. Aquele grupo principal que esteve ao lado do Mestre há 2000 anos era composto de espíritos missionários. Não dá para a gente imaginar que Jesus está caminhando às margens do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Aí ele vê um homem jogando as redes ali, que era Pedro. Falou: "Oh, você aí, pescador, segui-me." E o Pedro largou tudo e passou a seguir Jesus. E foi um dos baluartes, talvez, como o próprio Jesus diz, a pedra fundamental do cristianismo no planeta Terra. É claro que Pedro e aqueles outros companheiros encarnaram com essa nobre missão. O acaso não existe, não é? Eventualmente, um ou outro poderia falhar na sua missão, que foi planejada lá no plano espiritual, mas certamente Deus o substituiria por outro. Mas o acaso não existe. São missionários. E é claro que isso inclui Maria, a mãe de Jesus. Ela encarnou com a nobre missão de receber como mãe, naquela oportunidade, há 2000 anos atrás, o espírito mais puro e perfeito que já encarnou em nosso planeta. E também é o nosso modelo, guia e governador. Algumas teorias falam de mais de uma encarnação de Jesus no planeta Terra. Bobagem. Ele só esteve encarnado uma vez. E fizemos o que fizemos com ele, né? Maria, portanto, um espírito preparado para a missão, a grande tarefa que ela teve, isso com certeza foi programado no plano espiritual. Eu vou relatar para vocês, a partir de agora, como foi a vida de Maria após a crucificação de seu filho Jesus. São muitos os personagens do Evangelho e que a gente toma conhecimento ao estudar o Evangelho, não é? A gente toma conhecimento como foi aquela passagem, não é? Então, por exemplo, o Zaqueu. O Zaqueu estava lá, Jesus foi visitar a sua cidade, ele subiu lá numa árvore para poder ver Jesus, já que ele era muito baixinho, não é? E aí, Jesus foi naquela noite com os apóstolos cear em sua casa, e nós sabemos a história daquela passagem. Mas o que teria acontecido com Zaqueu, por exemplo, depois daquela passagem? Ele continuou vivo, não é? Eu digo isso para provocar reflexão em relação a todos os personagens do Evangelho. E claro, um dos principais, Maria. E assim nós vamos falar agora de como foi a vida de Maria após a crucificação de seu filho. Esse relato está no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, em psicografia pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Eu vou convidá-los a que façamos juntos uma viagem, não é? Imaginemos, então, lembremos, junto da cruz, Maria, aquela expressão de muita dor, angústia. Afinal, via seu filho sofrendo daquela forma e sendo agredido de uma maneira tão brutal, tão selvagem. Maria via aquela cena com muita dor, dilacerando o seu coração, não é? Aquela violência, humilhações. E com o coração muito triste, não é? Notou que seu filho atingira naquele instante o limite de seus sofrimentos físicos. Naquele momento, Maria, sob forte emoção, percebeu
que alguém lhe tocara os ombros. Virou-se e era João, o apóstolo João, ainda muito jovem. Lembremos que aos pés da cruz estavam apenas Maria, a mãe de Jesus, João, o mais jovem dos apóstolos, e Maria Madalena. Ela observou então que era João, estendendo-lhe os braços amorosos. Abraçaram-se e juntos, naquele instante, buscaram os olhos de Jesus, naqueles momentos finais. Jesus moveu a cabeça vagarosamente na direção dos dois, não é? E naquele instante supremo, percebendo a grande ansiedade das almas queridas, que tanto sofriam por ele, não é? Trouxe o seu último e sublime ensinamento, dizendo assim: Mãe, eis aí teu filho. E olhando para João: Filho, eis aí tua mãe. Maria imediatamente caiu em doloroso pranto, não é? Mas João compreendeu que o mestre, em sua última lição, naquele instante, ensinava o amor universal. Era o coroamento do Evangelho de Jesus na terra. João entendeu que no futuro, em cada coração deveria existir uma maior, uma mais abundante cota de amor. Não apenas para o nosso íntimo círculo familiar, mas para todos os irmãos em humanidade, especialmente, é claro, para com os mais necessitados. Fica aqui uma sugestão de que a gente passe a adotar assim, menos meu e mais nosso. Porque é hábito a gente falar assim, porque o meu marido, a minha esposa, a minha filha, o meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha casa, meu carro, meu, né? Tudo é nosso, né? Eu pergunto, inclusive, para as senhoras mães presentes, aquelas que já foram, são e serão, será que em próximas encarnações as senhoras serão mães dos mesmos filhos? Terão como filhos consanguíneos os mesmos espíritos? A razão diz que não, não é? A razão diz que não. Portanto, é claro, o amor, especialmente o amor de mãe, que é o mais sublime que existente no planeta Terra, é o mais alto grau, não é? De amor. Mas a gente tem que compreender que pertencemos todos a uma grande família espiritual e que a família sanguínea é momentânea, é nesta vida, nesta encarnação. É claro que voltaremos a esse orbe, voltaremos a encarnar junto dos nossos entes queridos, claro que sim. Somos uma família espiritual. Mas quantas vezes entre amigos, por exemplo, encontramos mais afinidades que em parentes próximos? A gente tem uma certa dificuldade de admitir isso publicamente, mas o coração diz isso, não é? É comum. Então fica a proposta para que a gente expanda o nosso círculo de amor, não é? Porque estamos temporariamente naquela família consanguínea. O próprio Jesus, numa passagem memorável, ele diz assim, vocês lembram, né, aquela situação? Jesus estava pregando na casa de Pedro, em Cafarnaum, aquela choupana muito pobre, tinha cerca de 300 pessoas ali, se acotovelando para ver e ouvir o mestre. O telhado era de sapê, e tinha gente até que estava em cima do telhado, abriu assim para poder ver e ouvir, não é? E aí alguém esgueirando-se entre as pessoas, falou assim, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem lhe falar. E Jesus diz assim, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
numa análise simples ao pé da letra, falando: nossa, mas Jesus estaria renegando a sua própria mãe? Claro que não. Mais uma vez, ensinava ele o amor universal, não é? Somos todos irmãos em humanidade. Após a aparição de Jesus, que se deu 3 dias após a crucificação, não é? Os discípulos, por orientação do mestre, se separaram, cada um por uma região, para a difusão do evangelho. Maria, sua mãe, foi para Betaneia, onde, diz Humberto de Campos, moravam parentes mais próximos. Cabe aqui uma indagação para a gente refletir. Com certeza, a maioria de nós já pensou a respeito. Jesus teria tido irmãos consanguíneos? Não sei. Vamos falar um pouco disso, não é? Naquela época, a língua vigente era o hebraico e também o dialeto aramaico-galileu, língua utilizada por Jesus. Nos 2 idiomas, no hebraico e no aramaico, não existia a palavra primo. Empregava-se, era habitual, empregar-se o termo irmão para todos os filhos diretos, não é? Mas também para todos os membros masculinos de uma clã ou tribo. Todos eram chamados de irmãos. O que parece que não temos dúvida nenhuma é que Jesus foi o primeiro filho de Maria. Até porque jamais alguém levantou a hipótese de que ela antes de Jesus tivesse algum outro filho, mesmo porque tem-se notícias da sua virgindade e também era muito jovem. Porém, José, o pai de Jesus, não é? Pode sim ter sido casado antes, já que era bem mais velho, e ele, José, de um primeiro casamento, pode ter tido outros filhos. Portanto, se assim foi, eram meio-irmãos de Jesus. Irmãos por parte de pai, mas não filhos de Maria. O nosso embasamento é de que Maria não teve outros filhos. Se baseia no seguinte: ficou claro agora por Humberto de Campos que após a morte de Jesus, ela dirigiu-se para Betaneia para morar com parentes mais próximos. Ora, se tivesse filhos, outros filhos, certamente estaria com eles. Óbvio, não é? Deixo essa questão em aberto, mas para mim, Maria não teve outros filhos, só Jesus. Mas voltando à sua vida após a crucificação de Jesus, não é? Os anos seguintes para ela foram muito tristes, silenciosos, porque ela via os seguidores de seus filhos, os discípulos, os apóstolos, não é? Perdendo-se em ásperas discussões. Em Jerusalém, cristãos e judeus digladiavam-se. Maria relembrava com muitas saudades, com muito carinho, aqueles momentos da infância do Cristo, os lugares, os seus ensinamentos. Era essa a situação de Maria quando, alguns anos depois, João, aquele João o evangelista que estava lá aos pés da cruz, que na verdade nunca esquecera aquela derradeira orientação do mestre, não é? Foi à procura de Maria. Encontraram-se e o João deu notícias de como andava a sua vida, né? E ele instalara-se na cidade de Éfeso para trabalhar a igreja nascente. E lembrou que jamais esquecera a orientação de Jesus. Mas também explicou que ele demorou algum tempo para vir procurá-la, porque ele próprio não tinha onde ficar, onde morar. Ele não tinha um lar. Até que um membro da nobreza local de Éfeso, recentemente convertido ao cristianismo, doou para João uma casinha modesta,
que ficava a cerca de 15 quilômetros da cidade. A casinha era pobre e ficava sobre uma colina, onde era possível, inclusive, avistar o mar. E João, agora sim, tendo a sua casinha, convidou-a para ir morar com ele em Éfeso, não é? Para que cuidassem um do outro. Ele disse: eu serei seu filho dedicado e a senhora me trará a ternura maternal. Mais uma comprovação de que Maria não teve outros filhos, porque ela aceitou imediatamente. Deixou o lugar onde morava e foi morar com João, em Éfeso. Aquela casa modesta era refúgio dos desamparados, e lá ensinariam as verdades do Evangelho. Passaram a realizar reuniões, comentavam o Evangelho de Jesus, e poucos meses depois, é claro, havia corrido a notícia, né? Eram filas de necessitados procurando por Maria. Porque, afinal de contas, correu a notícia de que a mãe de Jesus encontrava-se ali entre eles, não é? E, é claro, espalhou-se um clarão de esperanças por toda aquela região. João, por sua vez, pregava na cidade, em Éfeso, porque ele tinha muito trabalho lá na igreja nascente. Certo dia, após aliviar as dores de um leproso, Maria, não é? Ouviu dele: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. A expressão Mãe Santíssima surgiu nesse dia através da fala desse senhor que tinha lepra. A partir daí, aquela casa modesta passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. João, por sua vez, nas suas falas, não é? Nas suas pregações, com frequência exaltava a grandeza espiritual de Maria. Afinal de contas, fora por intermédio daquela mulher que o Messias estivera encarnado entre nós. Mas Maria, na sua humildade, esquivava-se das homenagens, não é? Procurando ficar lá com modéstia. Mas todos a procuravam, desenganados, desamparados, velhos, todos suplicando assistência espiritual. E todos eram atendidos carinhosamente por Maria. Aqueles mais aflitos que pediam uma orientação, como vencer as dificuldades, ela dizia com muita ternura: tudo passa, isso também passará. Simples, não é? Tudo passa, isso também passará. Meus irmãos, se sobre a ótica dessa orientação de Nossa Mãe Santíssima, se a gente parar para pensar, diante das nossas dificuldades, que todos a temos, ninguém encarnou aqui a passeio, vivemos num mundo de provas e expiações, temos dificuldades, vicissitudes. Não importa se você mora numa choupana ou num palácio, todos temos provas a superar. Isso não é pouca coisa, gente. Significa que jamais morreremos. Quem vai morrer é essa veste que nos acolhe momentaneamente. Vai perecer. Veio do pó e ao pó voltará. Mas nós, a nossa essência, somos espíritos imortais. E viveremos para sempre. Sob essa ótica, e mais a orientação de Maria, tudo passa. Isso também passará, fica mais leve o fardo, não é? Se você olhar as suas dificuldades momentâneas, sob o prisma da eternidade, o problema muda de contexto, não é? Claro que muda. Ele é enorme aqui, agora, no ambiente que nos encontramos nesta encarnação. Mas, olhando sob o prisma da eternidade, repito, a coisa muda. Eu não estou advogando aqui a irresponsabilidade diante das dificuldades, não é isso. Eu estou sugerindo um outro olhar, educar o nosso sentimento.
Os anos se passaram, mas a velhice, porque Maria desencarnou bem velhinha, a velhice não lhe trouxe cansaço nem amarguras, porque em seu coração ela tinha certeza do dever cumprido e repousava nessa tranquilidade, não é? Ai, quantos de nós desejaríamos, né, chegar à idade madura com essa certeza? Eu prometi, escolhi, pedi tarefas para o meu aprimoramento espiritual quando estava desencarnado, fiz um planejamento e estou retornando à pátria espiritual com uma boa parte daquilo que deveria fazer feito. Deve ser uma sensação maravilhosa, né? Eu digo deve ser porque não é o meu caso. Mas deve ser bom mesmo, né? Mas uma hora a gente chega lá. Chegavam a Éfeso notícias muito tristes das perseguições aos cristãos, as prisões, os lares desfeitos, os martírios, os corpos entregues às feras. Porém, alguns anos depois, num crepúsculo estrelado, no cair da tarde, não é? Maria, como se diz, por volta das 18 horas é a hora dos anjos, né? Maria, como de costume, fazia suas orações. Ela estava só, mas não se sentia só. E ao cair da noite, ela observou um vulto se aproximando, era um pedinte. E aquele homem, chegando próximo de Maria, ela estava no alpendre assim da pequena casa, ele diz assim: minha mãe, todos a chamavam assim, não é? Venho fazer-te companhia e receber sua bênção. E Maria, como de hábito, com muita ternura, convidou aquele pedinte a entrar. Aquele peregrino a impressionava muito pela voz que causava muita simpatia aos seus ouvidos. E aquele homem, mesmo maltrapilho, falou do Evangelho, das bem-aventuranças, da felicidade que aguardam aqueles filhos sinceros e devotados a Deus. E Maria foi ficando impressionada com a fala daquele homem, não é? Que mendigo seria aquele que tocava as fibras mais íntimas da sua alma? Afinal de contas, até então todos a procuravam para pedir, e aquele homem estava ali para dar, para consolar. Onde ela teria ouvido, pensava, noutros tempos, aquela voz meiga, carinhosa? Que emoções eram aquelas que o seu coração batia de forma diferente, descompassado? E nesse turbilhão de fortes emoções, não é, doces, porém fortes emoções, aquele hóspede anônimo estende-lhe as mãos e diz: minha mãe, venha aos meus braços. Muito emocionada, ela olhou para aquelas mãos nobres e viu duas chagas. Instintivamente olhou para os pés daquele peregrino e viu também a marca dos cravos. Entendeu, é claro, que era o seu filho amado que estava visitando-a. E muito emocionada, feliz, diz: meu filho. Não conseguindo dominar a sua imensa alegria, Maria quis ajoelhar-se para beijar os pés do seu filho amado. Jesus, agora já envolvido num grande feixe de luz celestial, levantou-se e ele sim ajoelhou-se e beijou as mãos de Maria. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Olha que coisa linda. Meu Pai quer que seja no meu reino, na terra, a rainha dos anjos.
Maria cambaleou, a sua felicidade era indescritível, né? O corpo ficou paralisado, as emoções eram muitas. E nesse instante ela ouvia o cantar de anjos. Na manhã seguinte, foram a Éfeso buscar João, para que ele estivesse com Maria Santíssima, sua mãezinha, em seus últimos instantes. No amanhecer do outro dia, rompiam-se os últimos laços que aprendiam a vida material. Maria acabara de desencarnar. A nobre alma elevava-se da terra em um enorme cortejo de anjos que vieram recebê-la, caminhavam juntos, né? Subindo aos céus. Quando em pensamento, Maria desejou rever a Galileia, o lago de Genezaré. Vocês sabem que a comunicação entre espíritos se dá pelo pensamento. Imediatamente toda aquela legião deslocou-se para a Galileia. E lá Maria reviu os lugares do apostolado de seu filho, lembrou que naquelas paragens Jesus proferiu o maior de todos os discursos sobre a face da terra, o Sermão da Montanha. Muito feliz. E assim, quando aquele cortejo de anjos junto com Maria estava para partir novamente, Maria lembrou-se dos discípulos de seu filho, os discípulos de Jesus, que eram cruelmente perseguidos. Antes de alçar aos céus, desejou abraçar, aqueles que eram presos, martirizados. E esse novo pensamento imprimiu outro impulso àquela legião de anjos. Em alguns instantes, eles viam a majestosa cidade. Estavam em Roma. Após notar, Maria nunca tinha estado em Roma. Após notar as belezas da grande cidade, Maria penetrou nos cárceres sombrios, onde estavam os irmãos, para serem martirizados. Centenas deles, amargurados, mas com a chegada do Espírito de Maria, mesmo que não a vissem, sentiram no coração um consolo, uma paz. Maria aproximou-se de todos que for possível, Participou em pensamento das suas angústias, orou com eles e sentiu-se mãe daqueles torturados pelas injustiças. Eram velhos, mulheres, jovens. Maria aliviou o coração de alguns, mas o que mais ela poderia fazer? E aí, nesse instante, lembrou-se das lições de seu filho e pediu aos céus que ela pudesse deixar entre aqueles irmãos uma coragem, força, alegria. E nesse instante, ela aproximou-se de uma jovem, uma menina, que estava ali numa situação bem difícil, e disse-lhe aos ouvidos: canta, minha filha, canta, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A menina prisioneira não entendeu nada, mas o seu coração passou a vibrar de uma maneira diferente. Contrariando a razão, em função daquela situação que eles estavam ali, naquela masmorra, elevou os olhos ao céu pelas pequenas grades daquela prisão, e ignorando o motivo da sua alegria, cantou um hino de amor a Jesus, hino esse que falava de esperança. Alguns instantes, o canto daquela menina era acompanhado pelas centenas de vozes que até então choravam. Momentos depois, aquele grupo adentrava a arena do martírio, para serem dilacerados pelas feras. Mas todos entraram na arena cantando, felizes. Fé, não é, meus irmãos? E assim, nesse momento, Maria subia aos céus,
para desde aquele instante trabalhar por nós. A gente sabe que Maria desenvolve muitas atividades no plano espiritual, mas entre elas foi uma solicitação do próprio Jesus. Ela cuida no plano espiritual de um hospital especialmente destinado a atender suicidas. Porque o suicídio é uma situação muito triste ao chegar à pátria espiritual, não é? E sabem vocês quem foi o primeiro paciente desse hospital, aberto no plano espiritual por Maria? Judas Iscariotes. Ela desceu aos umbrais, e há uma linda passagem trazida por Maria Dolores, também através de Chico Xavier, um diálogo memorável. Judas está naquela situação horrível ali, pelo remorso, pela tristeza, pelo suicídio, e há um diálogo muito bonito entre aquele espírito de luz que ali chegara, mas Judas sequer levantou os olhos, dado o seu estado, não é? E a certa altura, Judas diz assim, porque ela foi lá, venha comigo, vamos iniciar uma nova etapa na sua vida, e conversando ali carinhosamente, quem sois, senhora? Eu sou Maria, a mãe de Jesus, vem comigo. Primeiro paciente do hospital. No meio espírita, a gente tem muitas notícias de intervenções de Maria, né? Por exemplo, no desencarne de Bezerra de Menezes, nosso grande Bezerra de Menezes, quando Bezerra chegou de volta ao plano espiritual, havia uma festa. Muita gente recebendo Bezerra carinhosamente, seja bem-vindo, que bom que o senhor voltou, não é? Imagina quantos Bezerra auxiliou, né? Todos esses corações gratos. E aquela festa, aquela alegria pela chegada do grande Espírito, eis que uma luz muito intensa se aproxima, as pessoas perceberam que chegava ali um espírito de alta envergadura espiritual, pelo brilho, pela situação, pelas vibrações, e aí era Celina, espírito muito próximo a Maria. E Celina diz assim: Bezerra, venho em nome de Maria Santíssima, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu amor, em nome de Maria venho convidá-lo a que venha habitar conosco esferas mais altas. Porque no plano espiritual não há jeitinho, sabe? Não tem como, não tem indicação, jeitinho, então não tem, né? A hierarquia espiritual é puramente moral. Não dá para quebrar o galho, não tem jeitinho brasileiro, né? E Bezerra, por mérito, por merecimento, podia, se quisesse, alçar um plano superior à Terra. E nesse instante, Bezerra, muito emocionado, diz: olha, é uma honra receber um convite de Maria, mas eu vou ficar aqui com meus irmãos na Terra para continuar dando uma ajudazinha aí. E Bezerra está até hoje conosco, toda hora, não é? Nos amparando. Também, outra passagem, Eurípides Barçanufo, quando lá em Sacramento, Barçanufo, espírito nobre também da esfera crística, e ele foi o primeiro educador espírita do mundo. Claro, sem considerar Kardec, não é? Mas é que ele montou um colégio Allan Kardec, e tinha uma forma pedagógica assim maravilhosa. Aquelas pessoas ligadas à educação, procurem conhecer a obra, o trabalho de Eurípides Barçanufo, que é belíssimo, com conceitos, há mais de 100 anos atrás, conceitos brilhantes. E Eurípides, numa situação muito difícil, porque havia se convertido ao espiritismo, toda a sociedade abandonou, tiraram as crianças da escola, não tinha mais móveis, os aluguéis atrasados, e ele então não tinha o que fazer, chorando, decide fechar o colégio. Não havia como continuar subsistindo aquela instituição. E numa quarta-feira, Eurípides percebe a chegada de um espírito nobre, pela vibração, chega a imaginar quem poderia ser,
mas não tem sequer coragem de acreditar que tratava-se de Maria, a mãe de Jesus. Mas era Maria. E ela então dá algumas instruções de não feche o colégio. Mude o nome para Colégio Allan Kardec, que não era, antes era Liceu Sacramentano. Mude o nome para Colégio Allan Kardec, passe a realizar aulas de Evangelho às quartas-feiras, que eu estarei aqui. E assim, através de outras orientações, Eurípides encorajou-se e fez um trabalho magnífico, sob a proteção de Maria. E são muitas as situações, né? Certa feita, uma mãe desesperada foi a Chico Xavier pedindo, ela havia perdido o filho e não sabia o que fazer, desesperada. E o Chico, com aquele jeitinho, falou assim, olha, a senhora volta aqui depois que eu vou ver se eu consigo, porque ela queria uma instrução de Maria, ninguém menos que de Maria. Porque realmente são muitos devotos de Maria, né? São mesmo. E aí, depois de 3 dias, ela volta e o Chico diz assim, olha, senhora, através de Emmanuel, Maria enviou, sim, um recado para a senhora, uma instrução, para aquela dor da perda de um filho, que não há dor maior, né, no nosso plano. E a instrução é a seguinte, tudo passa. Isso também passará. A mesma coisa de 2000 anos atrás, não é? Então, meus irmãos, para a gente ir concluindo, dentre os muitos ensinamentos de Maria, ficamos com aquele que ela passou para a menina lá na prisão. Convertamos as nossas dores aqui na terra, em alegrias para o céu. E também, é claro, repetimos essa última fala, não é? Lá para aquela mãe, para que a gente pense nisso diante das dificuldades. Tudo passa, isso também passará. Fique em paz, até uma outra oportunidade.